Mas Ele, na sua infinita graça, nos dá o privilégio de fazermos parte, de sermos o que Ele diz no versículo 23, o seu corpo. Nós somos corpo de Cristo por causa da infinita graça e misericórdia que o nosso Senhor nos dá, meus irmãos. A igreja se assemelha, como diz, a um corpo humano. Assim como o corpo é um, mas tem muitos membros ligados à cabeça, e que é governado pelo corpo, a igreja é composta de muitos membros de Cristo, que dependem de Cristo, e que é também governada e sustentada. Há coisas, meus irmãos, que eu não sou capaz de fazer, e que eu tenho certeza que alguns irmãos aqui fazem. Essa semana, deu uma louca de mim, e resolvi limpar o mato aqui do lado. Eu sei que o Everton limparia muito melhor que eu, segundo ele mesmo falando, pelo menos lá no grupo da equipe dos homens, lá ele falou que ele ia me dar umas aulas. Então, provavelmente o Everton limparia o mato aqui muito melhor que eu. Próxima vez eu sei, viu, Everton? Pode ficar tranquilo, a enxada eu vou deixar guardada para você ir. Tem coisas que com certeza cada um tem a sua função e a sua exata importância, meus irmãos, no reino de Deus. E isso é importante para que nós possamos crescer e nos edificar uns aos outros, porque imagina se todo mundo fosse pastor aqui. Todo mundo, os homens e as mulheres. Ninguém tem outra função. Ah, não, se não for para pregar, eu não faço nada. Ou então, se todo mundo fosse louvor. Nossa, ia ser bom, né, Tati? Aí eles iam gostar, que daí a gente ia poder montar a escala. Inclusive, se os irmãos, que já estão caminhando com a gente, quiser fazer parte do Ministério de Louvor, do Ministério Infantil, que está precisando muito, que mais? Que tem mais coisas, não tem, irmãos? Recepção, que nós ainda estamos bem capenga nessa área. Que mais? Tem muita coisa para servir nessa igreja. E Deus nos chama e nos sustenta e nos encoraja a fazer. Não é uma igreja, entenda, meus irmãos, que não é qualquer igreja, não é um prédio, não é uma denominação que é o corpo de Cristo, mas aquela que o reconhece como seu cabeça e que se orgulha de Cristo e que é governada pela sua palavra e sustentada por ela. Entenda, meus irmãos, que sem Cristo nós não podemos fazer nada. A igreja, meus irmãos, algumas igrejas têm os seus líderes, os seus cabeças. A Igreja Universal tem o Macedo, o do R.R. Soares. Esses são os cabeças dessas igrejas. A Igreja Católica, o cabeça da igreja é o Papa. Mas nós não podemos, meus irmãos, estar nessa mesma linha. Nós devemos estar afirmados em que Cristo é o cabeça, não é o pastor Ná, não é os presbíteros que vão ser formados aqui no nosso meio, não é o Roberto Brasileiro, que apesar de ser uma bênção, há mais de 30 anos como presidente do Supremo, da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele não é o cabeça da igreja, ele é só um servo debaixo do senhorio de Cristo, que é o cabeça. Cristo nos honra, meus irmãos, Ele nos dá esse privilégio de nos tornar parte dEle. Como eu disse, não precisava de nós, Jesus não precisava de nós. Jesus podia suscitar das pedras para falarem. Assim como Ele já usou uma mula para falar com Balaão. Deus podia fazer o que Ele bem entendesse, mas Ele nos deu esse privilégio de fazermos parte do corpo de Cristo, meus irmãos. Tem gente que se vangloria, porque é ministro de louvor, é presbítero, é pregador da palavra de Deus. Não, só o fato de Deus ter me escolhido para fazer parte do corpo dEle, nem que fosse para limpar a privada depois que o irmão fizesse a coisa mais tenebrosa da terra lá, eu ia louvar a Deus por isso, porque Deus me escolheu para fazer parte disso. E percebam que Ele não só fica como o cabeça e nós o corpo, mas o versículo 23 ainda fala que nós somos a plenitude dEle e que a tudo enche todas as coisas. O Senhor Jesus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos preenche,
é aqueles que nos mantêm unidos em Cristo. E o que é então a unidade da igreja, meus irmãos? Não é uma igreja, estar em unidade, viver em unidade, não é usar as mesmas vestimentas, o mesmo corte de cabelo, as mesmas cerimônias, né? Tem que ser uniforme. A igreja presbiteriana tem que ter uniformidade nos coitos. Tem que ter isso que essa igreja não é, meus irmãos. Estar em unidade com Cristo é estar no mesmo propósito. É o Vanderlei dizer: eu não vou pecar mais, e eu vou ajudar o Tonho a não pecar mais também. Eu vou servir as pessoas, e eu vou chamar mais gente para servir comigo. Unidade, igreja, verdadeiramente é isso. É estar preocupados uns com os outros, e os outros todos com as coisas, com os perdidos desse mundo. Que ninguém possa estar vivendo uma vida de governo de si mesmo, mas uma vida de entrega a todo o controle do senhorio de Cristo, para que a gente experimente a vontade de Deus nas nossas vidas. Quando fala aqui, né, pelo Espírito, né, que Ele sujeitou tudo, Ele se refere aqui todas as coisas, todos os nossos pensamentos e nossas ações, todas as coisas que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós realizamos, que seja para a glória do nosso Senhor. Só existe, meus irmãos, uma única palavra de Deus, essa é a palavra de Deus. Só existe uma única Escritura, só existe um único batismo, só existe uma única morte de Cristo. Cristo não morreu duas vezes, Cristo morreu uma única vez. Só existe um Pai, só existe um cristianismo, só existe um amor, só existe um sacramento, só existe uma imposição de mãos, só existe uma disciplina, uma única harmonia entre a igreja e o restante do corpo de Cristo, e as outras igrejas. Aqueles a quem essas coisas são ministradas, esses estão debaixo do Senhor e de Cristo. Nós brigamos tanto, meus irmãos, por causa de coisas pequenas, coisas vãs. Eu tenho que usar coque, eu tenho que usar cabelo, não posso mais cortar o cabelo, não posso pintar o cabelo. Eu tenho que usar calça, eu tenho que usar saia, eu tenho que usar óculos, eu posso isso, eu posso aquilo. Coisas, meus irmãos, vãs, vazias. Quando muitas pessoas, eu estava num funeral essa semana, uma mulher do nada, não sei nem se quem estava lá reparou, me chamou, entrou dentro do velório e me chamou. Aí disse que ela era testemunha de Jeová. Eu percebi que ela queria me testar. E ela começou a fazer perguntas a respeito, né, da doutrina dela, e querendo me testar com textos bíblicos. E eu falei assim: mas por que você está preocupada com essas coisas? O que adianta você, e eu tive que ser firme com ela, o que adianta vocês dizerem que vocês fazem melhor do que nós, esse negócio de pregar o Evangelho, se boa parte de vocês não vivem o que vocês pregam? Que hipocrisia é essa? Ela saiu correndo, não sei porquê. Que hipocrisia é essa? Assim como, aí eu falei para ela, assim como na igreja na qual eu pastoreio, se os irmãos dizem que devemos obedecer a Deus e não fazem isso, são hipócritas, assim como vocês também, pregaram o Evangelho e não viveram o Evangelho, é hipocrisia. Nós precisamos, irmãos, entender que nós não devemos pregar doutrina. Está aqui o casal que recentemente batizou, né, muito bem instruídos pelo Wellington, que se dedicou a ensiná-los. Apesar de algumas, vamos dizer, algumas definições diferentes que eu e o Wellington temos na fé, em momento nenhum ele aplicou as ideias dele na cabeça do Fubica e da Nega.
Não, porque ele entendeu, assim como eu entendi, assim como eu espero que vocês entendam, que o reino de Deus, meus irmãos, não está preocupado se nós, como nós batizamos, como nós temos os nossos cultos, como isso, como aquilo.